Eu não estou com dor. Eu fingi, né? Eu fingi. Eu lembro que quando eu era adolescente, uns 3 dias atrás, eu ficava muito tempo no meu quarto ouvindo Legião Urbana. Uma banda aí, quem é mais antigo conhece. As músicas, elas são muito depressivas, assim, bem para baixo, bem triste. Tem uma filosofia, mas é uma música um pouco mais para baixo. E quando eu ouvia essas músicas, eu ficava lá triste. Só que a minha tristeza era ali, dentro do meu quarto. Porque quando eu saía na rua, era só alegria. Quem conversava comigo, eu era muito comunicativo e trocava ideia. Minha mãe, com meu pai, com todo mundo, super comunicativo. Mas lá dentro do meu quarto, só Deus que sabia, só Deus que conhecia a minha dor, a minha profunda dor. Me converti, a alegria reinou no meu coração. Mas ainda tem muitas coisas no meu coração que Deus precisa curar. É um processo, é uma libertação. A palavra de Deus diz, né? Cada dia, né? O cristão, ele vive de fé em fé, de glória em glória. E muitas vezes, meus irmãos, tem dores que é só sua, o seu particular. Quem olha você, fala, que pessoa legal, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas lá em casa, quando você coloca a cabecinha no travesseiro, você sabe qual é a preocupação, você sabe qual é a dor, você sabe qual é a angústia que te aflige tanto. Isso assola tanto adolescentes quanto adultos. Quem dirá liderança, pastores que muitas vezes têm que dar uma palavra de consolo, tem que trazer uma palavra de fortalecimento aos irmãos em todo tempo. Às vezes você vem quebrantado, cheio de problemas, falar com o pastor, e o pastor, ele tem que te dar essa palavra. Ele se vê muitas vezes na obrigação de te dar uma palavra de consolo. Mas muitas vezes o próprio pastor está dentro da sua angústia. Tem uma dor ali dentro, tem algo escondido. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela está passando por um problema, ela está passando por alguma tristeza, alguma aflição, e muitas vezes você não percebe, porque a pessoa reprime a dor, a pessoa não quer mostrar a sua fraqueza, a pessoa não quer mostrar o quanto ela está fragilizada. O que vão pensar de mim se vê que eu sou fraco desse jeito? O que vão falar de mim se por acaso eu me mostrar assim tão fraco? Eu não posso levar mais problema para tal pessoa. Ela já tem muito. Eu vou causar um incômodo. E aí a gente começa a cultivar dor. A gente começa a cultivar feridas. Só que feridas que muitas vezes vão criando proporções gigantescas, até chegar um momento que essa ferida está muito exposta e você precisa urgentemente de um hospital. Eu tenho uma experiência a respeito disso. Certa vez, eu ministrava numa célula e a gente estava estudando sobre cura. E nesse momento que a gente começou a estudar sobre cura, Deus começou a mover. Pessoas começaram a ser curadas. E para mim mesmo, eu era muito novo, era um susto aquilo. Porque, nossa, esse Deus que eu sigo realmente cura, olha só. E era gente que estava sendo curada de dor de dente, gente que estava sendo curada de coisas simples assim. Então somente a gente falasse, está curado em nome de Jesus. E eu me via ministrando cura para aquelas pessoas junto com eles, aprendendo junto com eles. E de repente apareceu uma ferida de 2 dedos na minha coxa. Amém, eu sou curado, glória a Deus. E ministrando cura na vida deles, semana após semana. E eles sendo curados, Deus operando. E a feridinha de 2 dedos
cresceu para 3 dedos. De 3 dedos, cresceu para 4 dedos. De 4 dedos para 5. Ficou do tamanho da palma da minha coxa. E eu só andava de calça ou bermuda até aqui para ninguém perceber essa ferida. Para minha surpresa, apareceu outra feridinha do outro lado da minha outra coxa. E começou com 1 dedo, foi para 2. E de repente eu estava com 2 feridas, 2 chagas enormes na minha perna. E eu falava: não, imagina, eu sou forte, eu sou salvo, eu sou curado em nome de Jesus. Isso aqui não. Senhor, eu sou curado. Senhor, eu sou curado. Ia lá e só os testemunhos de cura, e eu com as minhas feridas na perna. E eu passei 1 ano inteiro com aquela dor, sem que ninguém soubesse que haviam essas feridas na minha perna. Até que chegou um dia que eu falei assim: chega, Senhor, eu tenho declarado sua cura, eu tenho declarado que eu sou curado e nada tem acontecido, eu vou recorrer aos médicos. E eu fui para o hospital, e quando eu cheguei na porta do hospital, eu olhei para o hospital, olhei para minha perna, olhei para o hospital, olhei para minha perna, e eu falei: não vou entrar aí não, não vou. E saí, o orgulho reinando. Imagina, eu estou ministrando cura, não pode. Mas a dor estava lá. Até que um dia, eu não aguentando mais, eu dobrei o meu joelho no meu quarto e clamei por mais de 3 horas seguidas para que Deus me mostrasse o porquê dessas feridas. E por incrível que pareça, mesmo sendo cristão, mesmo fazendo bem, né? Mesmo sendo uma pessoa correta diante da sociedade, vamos dizer assim, Deus me mostrou que havia uma pessoa que tinha mandado espíritos imundos para me deixar aleijado. E naquele dia eu comecei a chorar. Falei: Senhor, como isso? Deus me mostrou que era um amante que meu pai tinha. E ela sabia, ela era uma pessoa que fazia feitiçaria, mexia com isso, e ela sabia que eu estava retalhando todos os feitiços que ela fazia contra a minha casa. E ela fez feitiço justamente para que eu ficasse aleijado. E aquilo, na verdade, aquelas feridas, era reflexo daquilo. E quando eu orei especificamente, quebrando esse encantamento, em 1 semana, as 2 feridas se secaram. Deus agiu. Glória a Deus. Mas eu tinha um corpo de Cristo comigo, que eu falei: não. Eu podia ter orado com os meus irmãos, eu podia ter falado: eu preciso de você. Eu podia ter falado: eu preciso do rio que flui dentro de você. Mas o orgulho reinou mais alto dentro de mim. Eu cheguei ao extremo, eu não precisava ter sofrido tudo isso. E a gente vai aprendendo que cristianismo, ele não é solo. Cristianismo, ele é o conjunto. Cristianismo é igreja. Cristianismo sou eu e é você. Cristianismo somos nós. Cura é para nós. Deus chamou a nós, não chamou somente eu. Se você está com dor, seja ela qual for, essa dor também é minha. A Bíblia ensina isso, a palavra ensina isso. E mais do que isso, Deus mostra para nós que há cura em um lugar chamado Cruz do Calvário. A tua cura já está lá. A tua libertação já está lá. Imagine vocês, meus irmãos, aqui vendo todo mundo cantando livre pra correr. Que legal! Mas imagine vocês que muitos crentes estão com bolas de ferro nos pés, e quando é declarado livres para correr, cai, não consegue correr, porque há bolas nos pés de ferro lançadas pelo inimigo. E muitas vezes os outros cristãos estão correndo e deixando o irmão que está ali com as bolas nos pés.
Eu tenho que ser livre para adorar, eu tenho que ser livre para correr, para ser curado, para tudo, mas eu nunca serei completo se o meu irmão também não for livre. Se meu irmão não estiver comigo, para mim não vale a pena chegar no céu, santo, livre, tudo mais. Quando Deus perguntar, cadê o teu irmão? Não sei. Há poder dentro de você para ministrar na vida dos irmãos, para ministrar na vida de quem está precisando. Muitas vezes a gente quer fazer campanhas evangelísticas para que as pessoas conheçam a Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente quer sair, ganhar as ruas, ganhar o mundo, mas muitas vezes os nossos próprios irmãos, debaixo das nossas barbas, estão feridos. Sendo que você pode sair, fazer uma boa campanha, não dá nada de errado com isso, mas se você for junto com esse irmão, a força é maior. Se vocês unirem força, se nós unirmos forças, a gente ganha mais, porque nós somos soldados de Cristo. E é necessário, meus irmãos, que a gente entenda alguns princípios básicos da Bíblia, algumas coisas simples da Bíblia, que nos traz uma consciência de identidade, mas que muitas vezes a gente não compreende. E o nosso irmão não entende a Bíblia, às vezes é um frequentador de igreja. Querendo ou não, gente, eu falo isso com a maior liberdade, porque eu sei que já fui desses, de ir para a igreja, porque a música é bonita, me agrada. De ir para a igreja, porque se eu ficar em casa, minha mãe vai me encher o saco. De ir para a igreja, porque se eu ficar em casa, eu não tenho amigos. Na igreja, eu tenho meu clube, eu tenho como me associar. De ir para a igreja, às vezes, para cantar, porque vão me dar uma oportunidade. De ir para a igreja, porque eu não tenho algo melhor para fazer. Bem na sinceridade, assim mesmo. Será que ser cristão é ir na igreja de domingo? Será que ser cristão é muitas vezes fazer entretenimento? Muitas vezes. Sempre quando eu vou falar, é isso que eu quero trazer para vocês essa noite. De Jesus para uma pessoa, eu sempre começo fazendo uma pergunta. Assim, se Jesus não tivesse morrido na cruz, como estaria a sua vida? A pessoa fala, minha vida, eu não sou nada se Jesus não tivesse morrido na cruz, por mim, eu nem estaria aqui. Mas como assim você não estaria aqui? Porque, veja só, tem uns índiozinhos lá na Amazônia que nem sabem quem é Jesus, nunca nem ouviram falar. Jesus morreu por eles também, mas eles continuam pescando, continuam vivendo a vida normalmente. Será que você não viveria a sua vida normalmente? Será que você não estaria como você está? Simplesmente pelo fato de Jesus não ter morrido na cruz por você? Aí a pessoa... Daí começa com os mimimi, né? Mimimi. Eu tenho que entender quem é esse Jesus. Eu tenho que saber por que esse cara morreu na cruz. Que sentido faz? Será que de repente, Jesus, desce aí, não precisa não, meu, na moral, desce aí. Não precisa morrer aí não, meu. Eu já sei que você é meu truta, beleza, desce aí da cruz. E é isso. Nós precisamos entender. Sabe uma das coisas que Satanás faz muito com os adolescentes? E isso muitas vezes, eu falo por experiência própria, vai sendo carregado até a vida adulta, se não cuidar. Ele quer roubar a sua identidade em Cristo. Ele quer que você não saiba quem você é em Cristo. Quando você não sabe quem você é em Cristo, ele ataca e você cai.
E você vira muitas vezes uma marionete na mão dele, porque você não tem uma coisa que acho que todo mundo tem aqui, que é identidade. Quem é você em Cristo? E para entender isso, eu convido você primeiro a abrir a tua Bíblia em Filipenses 2, capítulo 5. Vamos ler juntos. Dois, 5. Quem achou, amém. Quem não achou, amém também. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Esse texto que a gente leu está falando que Jesus, ele era um cara rico. Jesus era um cara que estava cheio de glória. Era o top, gente. Mais que o Justin Bieber, você acredita? Mais que Justin Bieber. Foi mal, né? Justin Bieber não é? Não rolou, né? Mas Jesus era top, gente. Jesus estava na glória com Deus. E de repente esse Jesus desce do pedestal. E ele se torna igual a mim, igual a você. Agora, o que faz uma pessoa em sã consciência decidir de tão rico se tornar igual a mim, igual a você? Igual a você eu não sei, mas igual a mim, gente, cara, na moral, Jesus, tem que ser muito insano para decidir isso. Tem que ser muito insano. E ele decidiu fazer isso. Mas teve um motivo. Abra a tua Bíblia em Gênesis. Vamos lá para esses princípios básicos que vai nos trazer uma identidade mais firmada hoje em Cristo, amém? Eu quero que você abra comigo em Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 1, que está antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse. Tá? Muito difícil de encontrar. Você já achou? E sim. Olha lá, olha o que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz! E houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Eu falei para vocês, olha, a gente acabou de ler, que tinha uma coisa totalmente sem forma, totalmente vazia, totalmente deformada. Esse era o mundo. Esse era o mundo que hoje as pessoas vão lá para balada, vamos lá para o monte, vamos lá para o mundo. Esse era o mundo. Continua sem forma e vazio, viu, gente? Nesse sentido, nesse ponto de vista. Mas olha só, esse mundo era sem forma e vazia. E Deus olha para aquelas trevas e fala: tá bacana isso aqui, meu. Haja luz! E houve luz. E sabe o que vai acontecer? A partir daqui, Deus vai começar a criar outras coisas. Ele vai gostar dessa brincadeira de criar, meu. Ele vai olhar e falar assim: meu, olha, haja lua, haja sol, haja céu. E vai começar a criar. E haja peixinhos do mar, e haja tudo. E vai começar e vai criando. Você já viu uma foca? Pessoalmente? Deus que criou, meu! Deus que criou uma foca, meu! Já pensou? Leão! Legal!
Um animal mais criativo, gente, um animal diferente. Uma onça todo mundo conhece. Ornitorrinco. Ótimo. Aí, ó. Deus que criou, você sabia? Deus que criou esse cara aí. Pois é. Deus criou ele. E para tudo que Deus criava, Deus falava assim. Dava um curtir. Deus dava um curtir. 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 Ele criava um negócio. Curtir. Ele mesmo curtia as postagens, tá ligado? Fazia um negócio e via Deus que era bom. E ele via que era bom e ó, curtia. Quer ver? Vou provar pra você. Olha lá no capítulo 20, no versículo 21. Vamos ver o que ele criou aqui, ó. Ó, até a Bíblia está mais criativa, viu, do que a onça aí, ó. Até a Bíblia está mais criativa, ó. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que a água abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus curtiu. Deus curtiu. E Deus foi fazendo tudo e ele foi vendo que era bom. E para todos esses animaizinhos que Deus fazia, todos eles, Deus os criava e Deus fazia deles alma vivente. Deus colocava nesses bichinhos uma coisa chamada alma. E esses bichinhos, eles eram feitos de carne também. Então tinha carne e tinha alma. Outros também, alguns, mas tem uns que não tem, né? Não vamos deixar no vácuo, né, gente? Tinha carne, vocês repetem, tinha alma, tá? Tinha carne e tinha alma. Não vai pro osso de novo, né? Licença, tinha carne e tinha alma. Bom, os animaizinhos então tinha carne e tinha alma. Mas espera aí, tio Johnny, pra que serve essa tal dessa alma aí? Gente, eu tenho um cachorro chamado Chico. Criativo, né? O nome, né? É o Chico, mas não foi eu que dei o nome não. Se souber, o nome do meu último cachorro era Quem Garante. Esse foi eu que dei o nome. O Chico, gente, quem deu o nome foi minha mãe, é muito dorminhoco. Mas ele é bonzinho, viu? Ele não dorme na minha cama, não dorme, fica dentro de casa, não sobe no sofá, pelo menos não quando eu estou. Não faz nada de errado, ele é bonzinho, mas ele é preguiçoso. Volta e meia eu pego ele lá de barriga pro alto, roncando até muitas vezes. O Chico é folgado, ele dorme. Por que você acha que ele dorme? Quem dorme por quê? Porque tá com sono, que ótimo! Lógico que é porque tá com sono. Lógico. O sono é uma vontade. Você tem fome, você tem sede, você tem sono, você tem vontade de ir no banheiro, fazer o número 2, fazer o número 1. Tem vontade de tudo isso. Isso são vontades da alma. A alma é essa responsável por sentir vontade. O cachorro também tem sono. Isso não te difere de um animal, de um cachorro, por exemplo. Ele também tem sono, ele também tem fome, ele também tem sede. E por isso nós também somos animais com alma. Mas parece, ouvi dizer, gente, uma tal de Bíblia falou pra mim que o ser humano, ele também... Não, o cachorro também tem cérebro, né? Ele também pensa, exatamente. Não que o cachorro não pense, né? Mas a gente tem um raciocínio. Eu estou aqui falando com vocês, vocês estão entendendo, vocês estão aqui, olha, o que tu está falando, tal, não sei o quê. Estão pensando. Por quê? Porque Deus, quando Ele foi criar o homem, Ele fez algo diferente. A gente vai interatividade aí, vai. Vamos lá. Assim, Deus, calma aí, apressadinha, calma aí. Porque Deus, quando Ele fez o homem, o ser humano, Ele fez algo diferente. O cara aqui da onça é esperto, né? Agora Ele fez a onça.
então, Senhor? Fala para mim, o que é que o Senhor fez diferente? Gênesis 2, está muito longe, gente, é só virar essa página. Versículo 6 vai dizer assim para você. 2,6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes. E o fôlego de vida, deu fôlego de vida ao homem, e o homem se fez alma vivente. Para tudo, Deus falava: haja os animais, haja as baleias, haja os peixinhos, haja o Chico, haja o gatinho. Bom, curti. Mas quando Deus foi fazer o homem, Ele falou assim: peraí, eu não vou falar já não. Para fazer o homem o negócio tem que ser outra pegada. Deus olhou para a terra, pegou o pó da própria terra e começou a montar, formar. Aí já mostrava que eu sou um cara especial. Que treta, meu! Deus colocou a mão em mim para me formar. Ele não falou haja. Ele pegou e moldou. Você acha que é só isso? Não. Deus falou assim: não vou ficar falando haja. Esse tem que ter algo diferente. Esse tem que ter algo de mim mesmo. Ele tem que ter algo que eu tenho. Ele tem que ser igual a mim. Tá ligado? E aí Deus vai juntar o que Ele mesmo tem de melhor. Ele vai encher o pulmão e vai soprar. E quando Deus sopra naquele barro, e aí, Senhor? Deus sopra e eu vivo. E eu vivo diferente. Eu começo a pensar. Eu sou diferente a tal ponto de Deus falar assim para mim: olha, no caso Adão, na época, Adão, é o seguinte, você é tão diferente desses caras que estão aí, ó, que você vai dar nome para esses bichos aí. E ele vai se chamar Chico? Não, não é criativo. Baleia é melhor, né? Ornitorrinco é melhor. Capivara, né? E Adão vai ter o direito de dominar sobre as coisas.